do destrave prévio, ela é bacharel em Direito e ela fez uma aposentadoria por idade, e essa aposentadoria por idade saiu num valor, e ela fez a seguinte pergunta, né? Porque o segurado, a pessoa que ela fez a aposentadoria, falou que não esperava um valor tão baixo, né? E aí eu trouxe para ela algumas observações e alguns cuidados. E eu trouxe a seguinte pergunta que ela me fez. O segurado que já alcançou requisitos de aposentadoria por idade, a pessoa tem o requisito de aposentadoria por idade, eu preciso fazer cálculo? Então, se o cliente vai te procura e você já identifica que ele já tem o requisito idade, que ele já tem carência, que ele já pode aposentar por idade, você pode se perguntar aí, eu preciso fazer cálculo? E foi essa pergunta que ela fez. E a resposta, ela é direta. Você precisa fazer cálculo. E esse cálculo, ele serve para muitas coisas. Primeiro, para você não ser surpreendida com o valor do benefício e muito menos o seu cliente. Porque ele também ele quer saber quanto ele vai ganhar. Mais do que saber que ele tem direito a aposentar, o que interessa é o que vai no bolso dele. E às vezes a gente, no afã aí de fazer a aposentadoria, de já ter a concessão, a gente nem se preocupa de ter o cuidado de fazer cálculo. Gente, o cálculo previdenciário, ele é simples, mas ele não deixa de ser técnico por ser simples. Só que você não precisa fazer nenhum cálculo rebuscado, desesperado. Você consegue fazer o cálculo do tempo, tanto na mão, né, na munheca, quanto em planilhas gratuitas. Você não vai precisar contratar nenhum programa de cálculo para isso, mas você precisa fazer esse cálculo. Por quê? Primeiro, você precisa saber quanto esse cliente vai ganhar e para que ele também não seja surpreendido. Segundo, você pode basear sua cobrança de prestação de serviço ou de honorários baseado inclusive nesse benefício que ele vai ganhar. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês já passaram por isso, a Kate que tá aqui, a Iris, você vai lá, faz o pedido de aposentadoria e aí sai um valor aquém do que o seu cliente está esperando. O cliente, gente, ele não sabe a evolução do que acontece na legislação previdenciária. E ele tá apegado na regra lá de 1998, quando falava que o cálculo seria nos 3 últimos anos. E aí o que ele faz? Ele começa a contribuir com valores altos de contribuição, acreditando que isso aí vai gerar um benefício para ele melhor. Pode gerar um benefício melhor, mas não vai ser no teto. A gente sabe que o salário mínimo hoje é R$ 1.412 e o teto é R$ 7.786,02. R$ 7.786,02. A pessoa, ela calcula na cabeça dela lá uma média e começa a contribuir. Na cabeça dela, ela vai ter aquele salário de contribuição. E não é bem assim. Porque a gente sabe que tanto antes da reforma quanto depois, houve alterações significativas. E uma das coisas que mais impactaram aí no cálculo é o coeficiente. O coeficiente de uma aposentadoria é 60%. Então, já de quebra, já tem uma perda. E a gente sabe também que vai ser calculado todo o PBC, 100% do PBC. Então, você precisa fazer cálculo. E sabe o que é legal aqui? Você pode cobrar por esse cálculo. Esse cálculo não é só uma análise rapidinha. Você vai olhar carteira de trabalho, CNIS, carnê, um formulário de insalubridade para apresentar para esse cliente um valor de benefício. Isso demanda cálculo e trabalho e você pode cobrar esse cálculo. Porque vamos supor que você fez o cálculo e não é o interessante para o cliente, ele prefere continuar contribuindo. Você vai ter o valor daquele cálculo. Isso aí traz para o seu atendimento a esteira de serviços, a prateleira de serviços. Hoje não dá mais, eu até atendi um cliente hoje para aposentadoria especial, não dá mais falar para o cliente, falar assim, vai lá,
da entrada, quando negar você me procura. Não. E eu não tô nem aqui, quer fazer planejamento. Não é fazer planejamento, mas o cálculo do valor da renda mensal inicial, que vai impactar a vida desse segurado pro resto da vida dele, porque ele não, uma vez que ele sacou o benefício, uma vez que ele usou o valor, ele não pode desistir da aposentadoria. Então é importante que mesmo que seu cliente tenha alcançado o requisito, idade e tempo de contribuição e carência, você faça cálculo. A não ser que todo o histórico dele ele fez em salário mínimo. Então, salário mínimo é salário mínimo. Mas no caso específico desse cliente que essa aluna trouxe na mentoria para a gente conversar, esse cliente começou a fazer aumentos nas contribuições dele na intenção de ter aquele valor. Só que ele tinha aí para mais de 10 anos no salário mínimo e alcançou os 65 anos. A aposentadoria saiu rapidinho, só que saiu num valor que ele achou que seria mais. E aí um dos cuidados que a gente tem é mostrar o valor, porque isso vai dar uma direção nos valores dos honorários e para o cliente também não ser pego de surpresa. Vai adiantar alguma coisa ele continuar contribuindo que alcançou 65 anos? Não, não vai. Mas você mostrando isso, ele fica mais seguro. E você também, para precificar o seu serviço, para precificar aquilo que você vai fazer, para até mesmo analisar para ele o que ele quer. Isso é planejamento também, até para ele se organizar, porque a aposentadoria, a pessoa hoje ela não pode entrar sem ela pensar nesses detalhes que eu tô falando com você. E você pode transformar essa exigência no sentido que é preciso fazer como serviço para você. E você pode cobrar num cálculo simples 300, 400 reais. E você consegue fazer com planilhas gratuitas ou até mesmo na mão, tá? Então, é extremamente necessário que você faça, sim, os cálculos. Se você tá aqui, ó, entrando aqui agora e fala, eu nem me preocupo, vou lá e dou entrada e a hora que saiu o valor eu vejo. Pode ser que você tenha uma boa surpresa, mas também pode ser que você tenha uma surpresa ruim. E ainda... Kate, a Kate está me perguntando aqui onde encontra essa planilha. Nós temos planilhas gratuitas aí no Google, é só você procurar planilha gratuita de cálculo que você vai conseguir fazer. Cálculo de tempo, cálculo até de pedágio. Gente, deu uma pausinha aqui, eu não sei se foi a internet, não sei se vocês estão aqui comigo, tá? E você consegue também usar aí a Excel, fazendo à mão, tá? Eu já fiz um conteúdo aqui mostrando como que a gente faz cálculo de tempo de contribuição até a reforma. Depois da reforma a gente sabe que tem que ter efetivas contribuições, mas vai na minha dica nessa pergunta, faça o cálculo, precifica esse cálculo e garanta que o seu cliente vá ficar satisfeito com você, tá? A segunda pergunta e a terceira pergunta tem muito a ver com um caso concreto que eu vou trazer aqui para você ver que as pessoas elas acham, têm certezas de algumas coisas, mas sem ter base, e a gente vai poder esclarecer isso. E a segunda pergunta a aposentadoria especial acabou depois da reforma da Previdência? Gente, a gente sabe que a reforma da Previdência, que já está até fazendo aniversário aí, foi 13 de novembro de 2019, já tem anos que aconteceu, mas a gente ainda está passando por várias situações. Ela trouxe mudanças muito significativas na vida do segurado, na vida contributiva. E, gente, afetou mais de 140 milhões de pessoas na fase adulta, que estavam às vezes prestes a aposentar ou estavam acreditando que aposentaria independente da idade, e essas 140 milhões de pessoas vão precisar de você, de mim, de você, para poder organizar a vida previdenciária dela, trabalhar todo o histórico contributivo para que ela de fato consiga aposentar e ainda com o melhor benefício. E no caso da aposentadoria especial, ela também sofreu alterações significativas. Por quê?
Antes da reforma da Previdência, não se tinha idade mínima exigida para aposentadoria especial. Por quê? Porque essa aposentadoria especial, ela visa proteger o trabalhador que já trabalha exposto a condições insalubres, expostos a agente nocivo químico, físico e biológico, e esse trabalhador ele precisa ser retirado daquele local insalubre que prejudica a vida dele, porque ele já vai ter uma redução da vida dele por conta dessa exposição. A pessoa sofre muito e com o decorrer dos anos isso só agrava. E aí a aposentadoria especial, a B46, ela era para tirar esse trabalhador dessa condição de exposição acima do permitido, né? Por exemplo, hoje a gente tem o ruído que é acima de 85 decibéis, nós temos agentes químicos, que é a questão do benzeno, a gente tem agentes biológicos, vírus, protozoários, né? A parte até mesmo do sangue, de contaminação, tudo isso faz com que haja uma necessidade de tirar esse trabalhador exposto a essas situações. Só que a exigência era 25 anos de tempo exclusivo e de especial. Para isso a gente tinha enquadramento, categoria, formulários de insalubridade, que hoje é o PPP e o PPP eletrônico. E aí esse trabalhador fazia 25 anos, ele era retirado do local insalubre. E não poderia exercer no mesmo local, trabalhar no mesmo local. Ou então ele teria parte desse tempo convertido em comum, que somado no total teria que ser 30 anos mulher e 35 homem. Era uma acréscimo que a gente fala enquadramento de 20% ou 40%, que é 1.4 a 1.2, homem e mulher. Acontece que a reforma também trouxe alterações. E aí também foi criada a regra de transição, que eu nem vou falar aqui para não estender teoria, mas a regra definitiva hoje continua sendo 25 anos. A diferença é que exige idade mínima. E aqui está a grande questão. Porque esse trabalhador, você imagina o trabalhador que está exposto numa situação insalubre de 25%, de 25 anos, ainda ter que completar 60 anos. E não importa, homem ou mulher. Então, 60 anos de idade e 25 de especial. Então, a aposentadoria especial, ela não acabou, tá? Ela trouxe idade mínima exigida aqui de 55 anos para quem tem 15 anos de contribuição, que é aquela situação de mineradores que ficam em subsolo. O de 58 anos para 20 anos também nessa situação, e 60 anos para 25 anos de especial. Então, 60 anos, a pessoa já não está aguentando. Eu fico imaginando alguém na boca aí do alto forno, ou de uma cearia, ou de uma coqueria, onde a pessoa respira aí benzeno, alcatrão, ela ter que trabalhar 60 anos e 25. Então, não acabou. Mas essa aposentadoria hoje ela é bem mais dificultosa, principalmente pela exigência de documentação que o INSS faz, pela questão de EPI que o INSS faz com relação, inclusive, à metodologia de ruído, uma série de coisas. Por isso, esse segurado, ele precisa sim ser orientado por nós que fazemos a parte previdenciária a reunir documentos, LTCAT, PPP, os documentos de formulário de insalubre antigos também, para que ele possa ter uma chance, gente, na esfera administrativa previdenciária. Por quê? Porque a visão do INSS pode ser de indeferir quando passa pela perícia, mas nós temos uma junta de recursos, nós temos Conselho de Recursos da Previdência Social, que vai ter um olhar que eu falo assim, que não é que beneficia, mas um olhar com mais cuidado, até mesmo com relação à documentação, possibilitando esse segurado, ou você que está trabalhando para ele, de produzir essa prova, sem correr riscos de, uma vez analisado, não poder ser analisado mais. Eu tenho uma situação aqui no escritório que o conselheiro da junta de recursos pediu para a empresa, ele oficiou a empresa para juntar o LTCAT.
E na justiça a gente não tem essa possibilidade. Então, a aposentadoria especial, ela acabou? Ela não acabou. Mas hoje, com a regra definitiva, ela tá muito difícil. E temos ainda as regras de transição, que é por pontuação. Então, se você souber trabalhar com a aposentadoria especial, souber analisar um PPP, analisar um documento, você consegue garantir a aposentadoria especial na esfera administrativa. Você consegue produzir provas através da justificação, da pesquisa externa, até mesmo pedindo, solicitando o ofício, você consegue produzir provas que vai fazer com que seu cliente antecipe uma aposentadoria e não sofra tanto com a exposição a agentes insalubres, a áreas insalubres, e aí o INSS não reconhece. Então, não acabou. Tem serviço pra caramba. Gente, é 140 milhões de pessoas. 140 milhões de pessoas que estavam assim, pertinho, na boca quase na boca do gol lá, e teve a mudança. E às vezes eles juntam esses documentos que eu falei, SB40, DIRBEM 8030, esses documentos de insalubridade, e eles acham que nem serve mais. E aí, num planejamento que você faz, numa análise eu falo planejamento, mas você pode solicitar junto à empresa, entrar com uma ação trabalhista, fazer um pedido por e-mail simples, e tudo isso é serviço que você faz para o seu cliente que já sofreu a exposição a agentes nocivos e tem a questão da insalubridade e a periculosidade, não sabe como buscar os direitos dele, e você pode. Hoje mesmo eu fechei um planejamento que a pessoa tem 4 PPPs para analisar e 2 empresas que ele não sabe mais onde está. E aí a gente vai, eu fechei o planejamento com ele para ver essa situação e mostrar os problemas que tem numa PPP, como ele vai poder buscar, e tudo isso é serviço. E é serviço que você faz na esfera administrativa. Serviço, inclusive, extrajudicial e extra-administrativo, porque são serviços de consultoria que a gente presta para o nosso cliente e vai ser remunerado por esse trabalho. Por quê? Porque advogado, consultora, não tira dúvida. Tira uma duvidazinha para mim. Não, eu não tiro dúvida. Eu presto consultoria. As informações que eu dou são técnicas. Então, se são informações que vão impactar a aposentadoria do cliente, ou impactar, a gente fala muito de aposentadoria, mas a qualquer benefício, porque qualquer erro que tiver ali, o benefício, por exemplo, se tiver um erro no CNIS, faltando salário de contribuição, faltando período, esse cliente pode ser afetado em qualquer benefício previdenciário. Então, vale a pena fazer esse estudo de CNIS, apresentar isso como um serviço que você presta para o seu cliente e sim ser precificado e cobrado por isso, não tem problema, porque isso já sempre pôde, gente, só que com a reforma hoje é necessário. Até falei com o meu cliente, se você não fizer o planejamento, se você não se organizar, não acertar essa documentação, esse PPP que está faltando informação, essa PPP que está com erro, você vai ter sérios prejuízos. Primeiro, com o próprio indeferimento, e segundo, com um benefício aquém do que realmente tem direito. Então, a aposentadoria não acabou, a especial não acabou, ela é mais trabalhosa, e que bom que ela é mais trabalhosa, porque tem serviço pra gente. E a esfera administrativa continua sendo o melhor lugar para buscar a aposentadoria especial. Por quê? Porque nós temos julgados, nós temos entendimento da junta que favorece o nosso cliente. Então vale a pena. E a pessoa ela vai ter todo esse reconhecimento de tempo especial. A terceira pergunta tem muito a ver com o caso prático que eu vou trazer aqui para vocês. E ela fala o seguinte: o dentista autônomo pode aposentar na especial? Você pode fazer um pedido de aposentadoria para o seu dentista? Quando a gente fala autônomo, é o contribuinte individual,
que ele não presta, não é empregado, ele não presta serviço. Às vezes ele é um sócio, ele abriu uma PJ e ele faz lá o serviço dele como dentista, né, exposto a agentes químicos, né, exposto a sangue, a saliva, a radiação, porque muitos dentistas têm máquina de radiação dentro do escritório, só que eles não sabem dos direitos deles. E geralmente eles pagam um contador para fazer essa situação e o contador não vai saber detalhes previdenciários. Então, a gente precisa identificar esse profissional, né? Esse profissional que mexe com a área de saúde, da saúde bucal, e entender que ele sim tem direito à aposentadoria especial. Se ele presta serviço a uma empresa, se ele é contratado, geralmente pelo município, né? Não resta dúvidas, desde que ele comprove a habitualidade, permanência e não intermitência da exposição, ele consegue ter aposentadoria especial, mas precisa ter documentos, né? E aí, quando é empresa, a gente sabe que a empresa ela tem o dever de apresentar o formulário de insalubridade quando a pessoa pede ou até determinada data quando ela é desligada. Agora, a dúvida vem quando vem um profissional que é autônomo. Por quê? Quem vai fornecer esse documento? E aqui também tem uma grande oportunidade de trabalho. Por quê? Primeiro, esse dentista, ele às vezes está contribuindo no salário mínimo e não é a realidade dele. Ele sequer sabe dessa questão da aposentadoria especial. E aí aqui tá onde a gente pode mostrar para esse profissional que ele pode antecipar a aposentadoria, que ele pode aposentar não só com salário mínimo, que às vezes ele, eu tenho uma aposentadoria complementar, mas às vezes o histórico contributivo dele não é de salário mínimo e ele está contribuindo às vezes errado. Porque é assim que funciona, né? A pessoa acha que está economizando, contribuindo lá, sei lá, salário mínimo 20%, 1.412, 20%, está lá contribuindo R$282,40 quando ele faz essa contribuição, ou quando a contabilidade faz, tem um valor lá que eles calculam. Então, esse dentista ele precisa ser orientado, tá? E essa pergunta que me enviaram eu achei fantástica. Por quê? Porque pode sim o profissional dentista ter o reconhecimento do tempo especial. Ele pode ter o enquadramento até 28 de abril de 95, conforme diz a lei 9832 de 95, ele pode ter esse reconhecimento, não tem problema, mesmo quando o decreto fala que não pode, né? Existe um artigo lá no decreto que fala que não pode ter esse reconhecimento. Esse decreto que não é lei, ele fere o princípio aí de igualdade, né? Se a pessoa ela desenvolve um trabalho, é insalubre, ela está exposta, por que ela não vai ter o reconhecimento, tá? E aí ele pode sim ter o reconhecimento da aposentadoria especial. E aqui, desde que ele prove a habitualidade, permanência, na questão da exposição a agentes químicos, né, e biológicos, né, que ele está exposto. Eu falo assim, às vezes, mas ele usa luva, ele usa máscara. A gente fala, né, tem pérfuro cortante, tem instrumento, tem injeção, tem uma série de coisas que coloca esse profissional exposto a uma situação. E se ele está exposto, ele também tem o direito ao reconhecimento, tá? A gente precisa tecer alguns comentários com relação a essa afirmativa que eu fiz, que se ele pode ter direito à aposentadoria, sim, o dentista pode ter o reconhecimento a aposentadoria especial quando ele comprova a exposição de forma habitual, permanente, não eventual e intermitente aos agentes nocivos. E aqui eu vou trazer a questão do caso prático para você. Por quê? Porque saber isso é ótimo, agora como fazer isso que é o grande detalhe. E isso que eu falo, às vezes falta o como. Todo mundo traz às vezes uma necessidade, uma dificuldade, mas poucos trazem o como. E aqui você vai aprender o como, tá? A gente sabe que a aposentadoria especial
desse profissional dentista está muito ligado ao fato dele estar exposto ao sangue, à saliva, à radiação, porque conforme eu falei, dentro do escritório desse dentista tem uma máquina de raio-x. Eu mesmo passei por um problema dentário de urgências, acho que foi por isso até que eu quis trazer esse caso para vocês há pouco tempo, que assim, onde eu vou conversar sobre direito previdenciário. E o dentista que me tratou, ele faz a parte de endodontia, né, de canal, e ele tem um aparelho imenso de radiação no consultório dele. Ele faz só essa parte de cirurgia. E eu conversando com ele sobre previdência, lógico, que um bom previdenciarista não perde a oportunidade, vai falar com o médico, com o dentista, onde for sobre a área previdenciária, porque é assim que o cliente vai te enxergar, é assim que o cliente vai entender o direito dele, porque o nosso papel tá aqui na live, além de eu amar, é fazer com que as pessoas compreendam também o direito. E você, o que fazer com essa teoria? Então, se a pessoa pode aposentar aos 25 anos, ela é dentista e tem exposição a agentes biológicos, né? O agente que for, você tem que provar essa exposição de forma habitual, permanente, eventual e intermitente. A gente sabe que até 1995, 28 de abril de 1995, mais precisamente, é feito por categoria profissional. A exposição, o enquadramento, né, que essa é a palavra, o INSS ele enquadra, é feito pela essa atividade. Você tendo a prova que a pessoa tem essa atividade, o INSS tem o dever de enquadrar. Isso já é pacificado. Temos os decretos lá, aquele número imenso, que nem convém falar aqui. Dentro desses decretos tem os anexos, onde é possível você fazer um enquadramento por categoria. É indiscutível isso, é incontroversa essa situação. A questão é depois, né? E aí depois, como é que a gente vai provar? A gente vai provar através dos documentos, formulários de insalubridade. SB40, conforme eu falei, DSS 8030, DIRBEM, todos esses formulários precisam ser apresentados. Só que a gente sabe que o dentista autônomo, ele não tem um empregador para gerar isso. E aí esse documento ele tem que ser providenciado, trava-língua aqui, providenciado por quem é habilitado para fazer esse documento. Um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho, ele é habilitado, a pessoa habilitada para ele fazer esse laudo, para que garanta ao profissional, o dentista, para gerar esse direito à aposentadoria. E aqui, gente, que entra o seu trabalho até de orientar, de ajudar, de mostrar, de fazer cálculos também com relação a isso, para mostrar se é vantajoso para essa pessoa aposentar nessa condição, se de fato ela tem esse direito, onde ela vai produzir, como você vai garantir isso, e tudo isso é serviço para você. Eu falei dos 140 milhões de pessoas, eu não sei quantos milhões de dentistas nós temos no Brasil, mas eu acredito que são muitos, tá? E eu tô para te dizer que o Brasil é um dos que tem mais esse profissional, sem falar no outros médicos, né, que também tem essa situação. E a gente consegue garantir uma proteção previdenciária para esse profissional. Só que esse profissional às vezes nem sabe disso, e às vezes ele tá só acreditando no que o contador falou para ele contribuir no salário mínimo para ter só uma aposentadoria. E aqui existem muitos problemas, tá? Muitos problemas, porque quem ofere renda tem que contribuir para a Previdência por conta dessa renda e prestar contas à Receita Federal. E aqui tem às vezes um problemão na mão desse dentista, que a gente vai fazer um parecer técnico, um planejamento previdenciário, a gente vai mostrar qual o valor dessa aposentadoria especial. E principalmente hoje, com a regra definitiva, a gente tem projeto de lei tramitando para ver essa questão da inconstitucionalidade, uma vez que a pessoa, não faz sentido a pessoa com 61 anos trabalhando numa área de exposição, sabendo, né, que a idade traz algumas limitações, mas é o que temos. E se a gente tem essa aposentadoria especial,
Se a gente tem essa situação, a gente pode aí fazer pesquisas, mostrar para o cliente a importância, mostrar o direito que ele tem e também o reconhecimento do período pós 28 de abril de 1995, garantindo uma aposentadoria que vai protegê-lo, né? Porque esse é o objetivo da aposentadoria especial, é proteger essa pessoa da exposição, porque a gente sabe que são contaminantes, que podem trazer várias consequências com relação a isso, e ele precisa ser retirado desse ambiente insalubre. Você que está aqui comigo, que está aqui nessa live, você tem esse tipo de cliente, essa espécie de cliente, você já pensou, você já trabalhou esse planejamento para esse cliente, você já pensou em fazer um parecer? É possível, gente. E tudo isso são serviços extrajudiciais e independe de requerimento do INSS, nem mesmo no INSS. Você pode fazer. Ao professor Wagner aí, sou sua fã, professor. Juliana, minha filha, também, muito fã de você aí. É um prazer ter você aqui na live. A gente está falando aí da aposentadoria especial e de como é importante a gente tirar o trabalhador, ainda que autônomo, da condição de exposição a agentes nocivos, no caso dentista. Tá? Um prazer ter você aqui. E a gente poder prestar esse serviço e fazer esse serviço preventivo. E aqui, mais do que preventivo dele, só saber o salário dele, mas de proteção. Proteção da condição física dessa pessoa, que trabalha às vezes numa situação ergonômica também, né? Porque ela trabalha ali sentada mais de 8 horas por dia, debruçada, numa posição desconfortável. E eu tô falando aqui, eu falei da parte do agente biológico e agora tô falando também da ergonômica. Então é uma série de coisas que a gente pode prestar para esse tipo de segurado. Um trabalho muito bacana e sem pensar em outras situações e garantindo uma aposentadoria especial. Então, esse era o caso concreto que eu queria trazer para você. Não sei se está fazendo sentido para você que está aqui comigo. Nós respondemos essas 3 perguntas. Então, resumindo a ópera aí, não deixe de fazer cálculo para o seu cliente. Principalmente, se você identificou que ele tem direito a aposentar, é uma aposentadoria por idade, você vê que tem salários que são diferentes e salário mínimo são acima, faça cálculo. Não se surpreenda com o valor do benefício, faça cálculo, principalmente hoje, que o coeficiente é 60%, né, para quem tem 15 anos, se mulher e 20 homem, e 2% para cada ano, né? Então tem um cálculo aí, houve uma redução muito grande nesse coeficiente. Não deixe de fazer esse cálculo é serviço para você e é informação importantíssima para aquele que detém o direito ao benefício, que é o seu cliente. Então, faça um trabalho completo, mostre esse saber para o seu cliente, para ele valorizar o seu saber, a sua especialidade, a sua expertise em saber não só que ele tem direito, mas o que ele tem direito, o que vai para o bolso dele. É isso que ele quer saber. Se a especial acabou, então ela não acabou. Gente, nós temos... O que é a aposentadoria especial? É para forçar o empregador a tornar o ambiente salubre. E por conta disso, ele recolhe um coeficiente a mais aí para ele garantir que esse ambiente se torne salutar, saudável. Não é legal ter um ambiente insalubre. Só que a gente sabe que por exemplo, uma empresa industrial, metalúrgica, você já tem um perigo da porta para dentro. E a gente tem as questões, né, de ruído, agentes químicos, físicos e biológicos, a própria risco de explosão, que é a periculosidade. E às vezes essas informações são omitidas aí da PPP. Então, até mesmo analisar essa PPP é um serviço que você pode prestar para o seu cliente, independente de você estar entrando com ação judicial ou requerimento administrativo. E aqui você garante, antecipa a aposentadoria, garante o melhor benefício para o seu cliente, né? E o dentista autônomo, que eu trouxe aí a questão do dentista autônomo,
que é o contribuinte individual, que ele não é empregado, mas ele está exposto do mesmo jeito. E esse caso prático surgiu numa conversa com a minha dentista, que cuida de mim, e ela não sabia nada a respeito disso. Eu vou fazer o planejamento para ela, eu vou fazer esse estudo para ela, mostrando que a forma que ela está contribuindo está equivocada, porque não é só ir lá recolher de qualquer jeito. Tudo isso é um estudo, e tudo isso tem um valor muito grande para quem te contrata e para você que presta esse serviço, e traz aí entendimento para o serviço, para o seu cliente, e também retorno para o seu trabalho, né? Saúde financeira para aquilo que você está precisando, sem que você precisa esperar 2 anos para uma sentença, esperar 3 anos. Eu entrei com um pedido de execução de um processo, que é aqueles processos que fazem litisconsórcio. As pessoas vão falecendo, vão habilitando os herdeiros e tudo, e aí o processo, eu peguei o processo já com 15 anos para fazer fase de execução. É só cálculo, é só valor, e assim, tô na luta aí pro juiz emitir o ofício, né, requisitório do valor incontroverso, do valor que nem cabe mais discussão. Então, para a gente não ter que viver só disso, né? Porque isso faz parte do nosso trabalho. Mas se você for depender só do resultado judicial, a sua advocacia, o seu trabalho vai ficar capenga. Então, a gente precisa identificar tudo que surgiu com relação a depois da reforma e a necessidade hoje de uma advocacia, de uma consultoria preventiva, acertando documentos, corrigindo CNIS. Tem mais de 40, eu falo que todo dia surge um indicador novo. Nas minhas aulas eu disponibilizei material, tinha 45 indicadores, de lá para cá já surgiu nem sei quantos. Então, quantidade de indicador, que às vezes você é informativo, mas alguns você vai ter que tratar. E se você vai ter que tratar, não é simples, mas tem a técnica. E você vai fazer isso, vai antecipar problemas, melhorar resultado de concessão de benefício. E tudo isso você consegue fazer se dedicando aí na área previdenciária.